Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme The Ballad of Buster Scruggs, que é um filme de 2018 dos irmãos Coen. Antes de falar sobre isso, tenho que falar sobre uma coisa. Eu vou pôr um marcador lá em baixo para quem estas coisas não interessarem poderem passar para a parte da review. Hoje fui à missa. É assim, eu entretanto experimentei, estou a frequentar o curso Alpha cá em Viseu e estou a gostar muito, gosto do grupo. O curso Alpha, para quem não sabe, é um instrumento de evangelização, mas pode ir qualquer pessoa de outras denominações religiosas que não acreditem, mas vão lá para ouvir falar de Deus e para falar de Deus também. Sobre Deus e sobre outras questões relacionadas com a Igreja Católica. E pronto, e aquilo é muito interessante. Eu depois hei de fazer um vídeo só sobre isso quando acabar a experiência. Já agora falo sobre o assunto e pronto, mas por agora estou a gostar. E entretanto eu vou à missa de vez em quando, aqui perto assim numa capela pequenina, porque eu gosto mais de coisas mais, de uma maneira geral, gosto de coisas mais calminhas, com menos pessoas e tal. E uma coisa que eu fiz, não foi logo antes de começar a ir, foi, portanto, eu fui quando foi do aniversário da morte da minha avó, e que é no final do ano, e depois percebi que havia uma série de coisas que eu não percebi o que é que... Bom, para já, isso é uma coisa que me chateia, que é, se tu não sabes as orações e já não vais há muito tempo e já não as sabes de cor, tu não percebes nada, porque as pessoas já falam mais ou menos em burburinho, o padre também, então e não se percebe nada do que as pessoas dizem. Era muito benéfico que existisse algo que as pessoas pudessem usar para acompanhar a missa. Sobretudo quem já não vai há muito tempo, já não se lembra de algumas das orações que entram lá pelo meio. Porque para mim a palavra é muito importante. Eu enquanto estou ali, eu estou atenta à palavra, àquilo que eu estou a dizer, quer dizer, para mim não... Ou bem que estou com intenção, ou então não vale a pena, pronto. E eu não vou todos os domingos, pronto, é só assim de vez em quando. Mas já reparei nisso e é uma coisa que me chateia, é isso, as leituras, às vezes, se são pessoas que têm assim um sotaque mais complicado de perceber, uma pronúncia, às vezes falam muito baixinho, e era tão bom ter um papel que tu pudesses seguir. Pronto. Ou eu sei que há igrejas, mas se calhar são de outras denominações religiosas, que têm bíblias na própria igreja, na própria sala, e tu podes usar e consultar, porque eles dizem qual é a leitura do Evangelho segundo, pronto. Mas, ou então só um papel com aquilo que se iria ler nesse dia, com o seguimento da celebração, se bem que, por outro lado, isso custa dinheiro, obviamente, ter que imprimir para todas as celebrações, mas pelo menos a dominical eu acho que faz algum sentido, se calhar as outras todas não. Quer dizer, acho que fazia sentido todas, não é? Porque depois, eu ainda não sei muito sobre isso, mas depois acho que o tipo de missa é diferente, pode ser só para rezar o terço, pode ser, não é? Eu não sei muito bem. Bom, eu normalmente só vou ao domingo. Mas eu sei que já fui a uma celebração, mas fica fora de mão para lá ir todos os domingos, que é em que ele projeta na parede. Eu sei que não fica muito bonito num edifício assim mais antigo e tal, mas se calhar até projetar numa tela e vai passando. Aquilo é um PowerPoint que alguém está a coordenar e então aparecem lá as orações todas, até o Credo, o Pai Nosso, todas aparecem lá, o seguimento da celebração, e então qualquer pessoa pode acompanhar, mesmo que já não vá há muito tempo, que não se lembre muito bem, e o facto também de ler, às vezes uma pessoa está mais atenta, porque só ouvir naquele tom muito monocórdico, que eu não sei se é de propósito, mas é porque a palavra é importante e tem sentido, mas depois o facto de ser dito daquela forma, sempre no mesmo tom, uma pessoa dispersa. Eu estou a fazer um esforço hercúleo para me manter concentrada. E ainda por cima é uma missa que é às 10 da manhã, num domingo, que uma pessoa vai assim um bocadinho assonada. Pronto, às vezes sinto falta um pouco desse dinamismo. Desculpem lá, é que eu fui agora, não é? Fui agora há pouco tempo e então vim com este entusiasmo todo para falar sobre o assunto. Não tem nada a ver com a palavra em si. Mas confesso que às vezes a forma, eu acho que afasta um pouco aquelas pessoas que não vão muitas vezes ou que já não vão há muito tempo, que depois é frustrante. Porque parece que é um grupo já um pouco fechado, que tu ou sabes, ou olha, se não sabes, paciência, soubesses. Mas eu comprei este livro, de que estou a gostar muito,
Pronto, para quem está a ter essa dificuldade, que se chama Vou à Missa, Guia de Celebração, e é da Margarida Maria Osório Gonçalves, do Secretariado Nacional da Liturgia. Portanto, eu mandei vir isto pela internet, através deste site do Secretariado Nacional de Liturgia. Eu se calhar ponho um link lá em baixo para quem interessar, em que ela explica a celebração toda, do início ao fim. Ela não tem aqui todas as orações. Ou tem? Espera lá. Tem! Tem aqui no fim, porque eu ainda não li isto até ao fim. Aliás, eu ainda estou muito no início. Mas já percebi que tem cá tudo. Tem porque é que a missa está dividida desta forma, o padre diz isto, depois espera dos seus paroquianos que reflitam, que, sei lá, que respondam isto ou aquilo. Às vezes ela diz é tipo, por exemplo, porque é que se reza ao credo, e explica porque é que se reza ao credo, mas não diz o credo, não escreve aqui, mas é capaz daqui no fim, pronto, então tem cá as orações também. Pronto, e eu quando vim agora da missa, eu sei que houve lá partes que eu não apanhei, portanto, eu já disse uma logo no início que eu não sabia o que é que eles diziam e depois li aqui, porque está logo no início, e então disse, fixei e disse, e estava a tentar ver se era isso mesmo que eles estavam a dizer, e era. E agora, pronto, já me faltam alguns mais à frente na celebração para fixar. Mas enfim, mas acho que era muito mais inclusivo, vamos lá, e fazia mais sentido, porque eu acho que a missa depois acaba por ser também um pouco pedagógica, ou que tem essa vertente. Era interessante ter isso já incorporado para quem, a pensar em quem se calhar está a ir pela primeira vez, mais a pensar naqueles que já lá vão todos os domingos, ou durante a semana. Não é? Acho que não estou a pensar mal. E agora vou, mas é falar do filme, porque é por isso que vocês estão aqui. Mas é isso, eu deixei o marcador lá em baixo, portanto a quem estas coisas não interessam nada, já com certeza passou à frente. Então, The Ballad of Buster Scruggs é o nome do filme e é o nome do primeiro conto de uma série de 6 contos. Aparece um livro no início do filme. Eu acho que este filme é da Netflix e é dos irmãos Coen, eu já disse isso. Este filme foi realizado pelos irmãos Coen, que também realizaram Este Não é um País para Velhos, é assim que se diz? Uau! Estão a perceber, eu preparei muito bem este vídeo. É verdade, eu não consegui fazer um vídeo, eu estou aqui a olhar para o telemóvel, desculpem, má educação. Eu não consegui fazer um vídeo a semana passada porque surgiu-me um trabalho de design de interiores, que é a minha área, muito urgente, e eu estive a trabalhar no fim de semana. E depois ainda por cima aconteceu-me de tudo, bloqueou o computador, bloqueou o programa, enfim, do Luís, vá lá que eu tenho a sorte de o ter cá em casa, que tem imensa paciência para ver essas coisas, conseguiu compor-me o problema, mas foi assim um drama daqueles. Eu tive para aí 4 horas sem conseguir fazer nada, que é muito tempo. Enfim, para aquilo que eu já tinha tudo planeadinho, e ainda ponderei fazer o vídeo, mas depois não dava, até porque eu estava a usar o mesmo computador que uso para editar os vídeos, enfim. Bom, então por isso é que não consegui fazer o vídeo. Passando à frente, este filme, The Ballad of Buster Scruggs, é um filme dos irmãos Coen, e lá está, que era o que eu estava a dizer, que também realizaram Este Não é um País para Velhos, se não me engano. Portanto, eu acho que estou a dizer bem o nome do filme. É um outro filme, também Suburbicon, também foram eles que realizaram, Bridge of Spies, portanto... este aqui, como é que se chama este? Eu hoje também li, também vi. Burn After Reading. É um bocadinho chato eles só me enviaram, só aparecer isto em inglês. Que é com o Brad Pitt, que acho que ele faz de professor de ginástica ou de personal trainer, mas assim muito parvinho. Enfim, bom, eles têm uma série de filmes muito interessantes e muito engraçados. Este filme, em termos de imagem, não é? De fotografia, é muito bom, é muito rico e é muito bonito. Apesar de que as histórias são todas muito violentas, de uma maneira geral. Isto é passado no faroeste americano, acho que já disse, e então era uma época, não é? No meio do deserto, a lei da bala, assim, tudo muito violento, tudo muito... capa e espada, não é? Muito... um mundo de homens muito masculino. E
logo a primeira história fala-nos então deste Buster Scruggs que canta, gosta muito de cantar. Aliás, eu a dada altura já estava a suspirar porque eu não sou fã de musicais. Eu fico muito irritada, confesso, quando começa toda a gente a cantar eu começo a ficar... Ai, com dores de cabeça. Mas não é um musical, não são todos os contos musicais. Realmente algumas personagens cantam, mas não é nada de extraordinário. Mas o primeiro é aquele em que cantam mais. Enfim. E são tudo histórias que têm um traço cómico, mas também um traço trágico, assim, bastante marcante. Eu não sei se o filme se baseia num livro de histórias que existe efetivamente ou se é o argumento que foi feito de propósito para este filme. Eu penso que isto é um filme da Netflix, isto agora assim umas produtoras de filmes assim, as televisões já fazem tudo também. Acho que a Amazon também produz filmes, está tudo assim muito... Eu não tenho nada contra, ainda não pensei muito sobre o assunto, mas está tudo muito entaramolado, não é? Deixa-me cá ver aqui mais uma vez, pegando no telemóvel. Os argumentistas, portanto, são os irmãos Coen também. Jack London. Ok. Para um dos segmentos, para um dos contos, exatamente. Jack London, acho que era um escritor americano. Já agora, deixa-me ver. Desculpem, isto foi muito mal preparado, mas eu também tive uma semana complicada. Jack London was... Sim, era um autor americano de finais do século XIX, inícios do século XX. E depois há também aqui, uma das histórias também foi inspirada por um Stuart Edward White. Também do finais do século XIX, inícios do século XX, até meados do século XX. É baseado também em dois contos ou dois dos contos serão baseados nestes contos destes escritores americanos. Eu gosto muito quando se mistura esse lado cómico a esse lado trágico, porque eu acho que a vida tem muito disso também. Então, apesar de os ambientes serem muito estilizados, de ser uma época que já não é a nossa, e pronto, então cá em Portugal muito menos, não é? Mas mesmo nos Estados Unidos também já não é assim, não é? Há alguma familiaridade com aquelas histórias, com aqueles sofrimentos, aquelas questões que vão surgindo, as indecisões que vão surgindo, como é que eu reajo a isto, como é que eu atuo nesta circunstância. Portanto, parece-me, acabam por são histórias de muitos enganos e desenganos também, de amor e ódio, de ganância, portanto, falo de uma série de emoções, não é, humanas e de coisas que são transversais até aos dias de hoje. Então lá está, portanto, apesar de muitos dos ambientes serem bastante estilizados, há um conto em que surge o Tom Waits, que faz de, como é que se diz, garimpador de ouro. Portanto, ele está ali à procura de ouro, numa zona que tem bastantes efeitos 3D, portanto, pelo menos o veado que aparece, aquele veado não é real. Mas o próprio ambiente relevado e assim muito idílico, quando ele está a cavar aquilo tudo à procura do ouro, mas mesmo assim com algum respeito pelo seu entorno, ele não é completamente desvairado. E depois aquilo que acaba por acontecer, que eu não vos quero contar, por acaso eu acho que essa história é a menos trágica de todas, é verdade. Sim. E a última é um pouco mais é mais essa tal reflexão, há muita conversa, há assim alguma filosofia lá pelo meio, mas de uma maneira muito dada, em que vocês não retiram da história que está a ser contada, não, eles estão mesmo à conversa uns com os outros e a discutir assim questões mais metafísicas, portanto, mais do reino do pensamento e da emoção e menos do reino terreno e do lado prático da vida, enfim, de que depois nós retiramos essas ilações, mas ali não. É uma viagem num coche, sim, acho que se pode chamar assim, numa carruagem puxada por cavalos e não sei o quê, e estão lá 5 pessoas enfiadas dentro e pronto, e vão conversando. Então eu gostei muito do filme, este filme foi-nos recomendado por um amigo, então nós, ok, como somos muito obedientes, vimos.
E gostámos, eu gostei muito, não falei com o Luís, mas ele não adormeceu, portanto acho que é um... porque ele adormece muito, muito facilmente nos filmes. Acho que é um bom atestado porque é muito dinâmico e o facto de serem contos, acabam por ser contos relativamente curtos, é mais fácil de seguir para uma pessoa tão impaciente quanto ele, por exemplo. Eu tenho mais paciência, mas ele não. E então acaba por ser muito dinâmico. E depois são universos também muito distintos. No primeiro, lá está, a personagem principal, umas cores muito claras, muito alegre, muito super, hiper, mega confiante. Depois no conto seguinte, um homem um pouco deprimido e com umas cores muito alaranjadas, mais... Portanto, mesmo em termos de fotografia é muito interessante. Essas variações de conto para conto. E depois o seguinte, há um que eu gosto muito, que é de um rapaz que não tem nem braços nem pernas e é carregado por um homem que é de género, é um freak show, mais ou menos, só que ele está numa... O homem que o transporta e que cuida dele monta-lhe assim uma cena de teatro, um palcozito, onde ele recita sempre os mesmos textos e é a personagem mais melancólica de todos os contos. Para mim foi... Em termos de imagem é mais bonita, porque o próprio ator é bonito, de certa forma, apesar de não ter nem braços nem pernas, mas a expressão dele, a cara, tem ali assim uma beleza, não é aquela beleza tipo, uau, tão giro, mas é uma beleza assim melancólica, é isso. E então esse foi o que me tocou mais. Tem como ator principal o tal rapaz, que faz de um rapaz que não tem braços nem pernas, e o Liam Neeson. E depois tem mais três contos, são mais 3 contos. Eu aconselho-vos que vejam, lá está, eu acho que as histórias são muito interessantes e são muito próximas de nós, apesar de tudo. Os temas que tratam são muito próximos de nós, são bastante filosóficos, eu acho. E depois a fotografia, também vale muito pela fotografia e pelas interpretações, obviamente, são muito boas. Toda a caracterização, enfim, eu gostei imenso, eu não consigo perceber se aquilo está direitinho à época, como devia estar. Mas sei que pelo menos a mim convenceu-me e recomendo-vos que vejam. Se já viram e têm outra opinião, digam. E pronto, eu agora vou tirar a roupa da máquina e preparar o almoço e pronto, e vamos nos vendo por aqui. Tchau, tchau. Olha ali o gatinho. Minha cara de parva. Sim, estava a olhar para ti então. É muito fofo, mas os gatos têm sempre um ar. Ele agora está a olhar para mim e parece que está tipo... O que é que foi? Olha para o outro lado, faz favor. Parece que está mesmo chateado comigo. Os gatos têm esse lado. Eu nesse aspecto acabo por gostar um bocadinho mais de cães porque eles são mais expressivos e é isso, são mais expressivos. Têm mais variações de expressões faciais. Mas o Smic é muito carinhoso. Só que tem sempre a mesma expressão. Pronto, às vezes fecha assim mais os olhos e tal, mas de resto parece que está tipo, o que é que foi? Põe-me já a comida. Trata-me da areia. Não sei quê. Pronto, desculpa, eu estou a masticar muito. É o que dá a estar muito tempo sem gravar um vídeo e até à próxima. Tchau!